eu vou ler um trecho sobre o Espírito Santo. Nós vamos orar em seguida, dando a oportunidade de você acender esse pavio aí que está fumegando, mas precisa pegar fogo, ou receber a chama plena, pela primeira vez, o selo da promessa do Espírito Santo. Amém? Então, o objetivo dessa leitura que eu vou fazer aqui agora, bem breve, para nós orarmos e despedirmos. Amém? Glória a Deus. Lembrando que esse culto aqui acontece todos os segundos sábados. Não tem acontecido os meses passados, desde dezembro, esse culto especificamente de manhã de avivamento, por conta das atividades. Dezembro teve confraternização de pastores, depois teve confraternização de jovens e adolescentes, coisas que o pastor preferiu. Não vou misturar as coisas, não. Está acontecendo lá um mistura, vamos focar no que está acontecendo. O último sábado, agora de março, teve visitas nos lares pela manhã de sábado. Então, não vamos misturar, acontecendo coisa aqui com uma atividade coletiva da igreja. Pode dividir. Eu aprendi, e nós aprendemos no seminário, que não se deve promover dois eventos do mesmo local, ou do mesmo local, da mesma igreja, no mesmo momento. Tá? Você tem que concentrar espiritualmente no objetivo. Visita nos lares, então, vou estar aqui, batizar com o Espírito Santo, e a igreja está focada em visitar lares, ganhar almas para Jesus. Amém? Tudo bem. Então, esse culto aqui acontece todos os segundos sábados de cada mês. Bote na agenda de vocês, e se você se sentiu bem, se sentiu abençoado, vendo seu filho tocar, vendo o fluir natural das coisas, faça desse segundo sábado um motivo para estar aqui orando conosco. Amém? Glória a Deus. João capítulo 16. João capítulo 16. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Verso 7 ao 8. Verso 7 ao 8. João 16, do verso 7 ao 8. Diz o texto. Jesus Cristo falando, tá? Ele está dando instruções aos discípulos. Então, ele está dizendo o seguinte, estava dizendo para os discípulos, eu vou subir, eu vou ter que ir embora. Está chegando a hora de eu morrer e ressuscitar e ir para o Pai. Então, estava dando instruções, preparando os discípulos. Então, diz assim, esse verso 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quero dizer, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo, diga-se eu, o mundo aí é todos nós, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Amém? Tua palavra, Senhor, que possa ter um esclarecimento e precisar no coração da tua igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse evento que Jesus estava ensinando aqui iria acontecer 50 ou 60 dias depois desse fato aqui. Até aí, 2 meses depois iria acontecer isso. Eu vou e o Pai vai enviar o Consolador. Essa instrução que Jesus estava dando aconteceu lá em Jerusalém e registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Foi chamado dia do Pentecostes. Jesus foi, deixou o pessoal uma ordem. Fica orando aí, fique orando, fique em paz, porque o local que ele estava orando era Jerusalém. Ficar em Jerusalém,
ficai na cidade da paz. Traduzido para os nossos dias, fique tranquilo, apenas busque, apenas pense em mim, apenas tenha sua mente voltada em mim. Porque eram dias terríveis, eram dias de perseguição. Eles estavam reunidos no chamamos de tabernáculo, mas no cenáculo, mas não era um refeitório. Era um refeitório abandonado, um refeitório estadual, municipal. Então Jesus mandou que eles se reunissem no cenáculo, em cerca de umas centenas de pessoas ali reunidas, ali, 120 ou mais, estão reunidas ali, por orientação de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse poder aqui, eu tenho que ir, eu vou, mas fiquem reunidos ali, a partir daí fiquem reunidos, eu vou enviar o poder. E foram vistos línguas como de fogo repartindo na cabeça daquelas pessoas, um vento, um som veemente entrou naquela casa, soprando aquele vento, e começaram a falar em línguas, conforme Deus desce para eles. Ali era o selo, era a marca do selo do batismo com o Espírito Santo. Aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, agora transbordaram do Espírito Santo, se revestiram do poder. E isso é a primeira orientação que nós damos para quem não tem experiência com o batismo do Espírito Santo. Primeiro, o batismo do Espírito Santo é, ao contrário do que muita gente pensa, é para os que são mais fracos. Nós estamos com o Espírito Santo, mas os espinhos, as lutas dessa vida podem nos empurrar para uma frieza total, esquecer o grande feito há 2000 anos atrás, que foi a morte da cruz de Jesus e a ressurreição dos mortos, que é comemorado amanhã pelo calendário oficial mundial, a ressurreição de Cristo, a Páscoa, né? Então, o Espírito Santo veio para lembrar isso, ele veio para lembrar isso, para deixar isso morrer, vamos deixar isso morrer. E o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é para isso só, é para nos revestir de poder e ficar avivado, lembrando das coisas. E para saber que eu sou batizado no Espírito Santo, não tenho o Espírito Santo, mas eu sou batizado, ele dá um dom para você, um dom especial, e é manifesto no momento em que você é selado com uma verbalização, um som sai de você. Isso é para mostrar a você, para testificar em você: eu fui selado com o Espírito Santo. Ainda que tu faça isso uma vez na vida, e a recomendação é que você busque fazer isso constantemente, mas ainda que tu faça uma vez na vida, ali foi o selo do Espírito Santo na sua vida. Aquele dia que eu chorei muito no culto, é o selo do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo lavando você e te deu um manifestar de choro. Teve um dia que eu fiquei rindo no culto o tempo todo. Não tinha de riso, é porque eu vi alguém tropeçar no culto, não. Mas naturalmente na oração, no cântico, comecei a rir. É uma manifestação do selo do Espírito Santo em você. E teve um dia que eu estava orando, também só aconteceu uma vez que eu estava orando, daqui a pouco comecei a enrolar minha língua falou coisas que eu não sabia o que eu estava falando, eu sabia que estava falando alguma coisa. E aí a ideia de que o batismo com o Espírito Santo não deixa você em transe, como acontece em Santos de Macumba aí, que abaixa o caboclo, não sei quem, e a pessoa não sabe nem que entra em transe, sai da situação. E tu viu o que tu fez? Tu chupou o pirulito, tu barbado velho, tu chupou o pirulito e passou no rosto. Não sei não, por quê? Porque está em transe, porque ali não foi o Espírito Santo, foi um espírito contrário a Deus. Embora com aparência de bondade, fazendo bem, fazendo isso, mas prendendo com coisas terríveis. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, eu não era crente, mas era crente, eu me lembro que minha mãe pediu lá uns desses garotos, convidanão e tal, uma mulher, velho, eu sou um Zezinho, manda ele levar um bolo, bota no bolso um bolo para fazer a prova que eu vou ajudar. E vai minha mãe para o colégio fazer a prova com um bolo cheio de formiga, atrapalhou mais do que qualquer coisa. Mas
Mas são coisas absurdas que o Espírito Santo não leva você a esse absurdo. O Espírito Santo sempre só te dá força, te dá alegria de adorar o Senhor. O objetivo é esse. E o selo, o batismo, é normalmente para as pessoas mais fracas. Aquela que Deus, na sua pré-ciência, na sua onisciência, ele sabe, esse camarada vai pisar no tomate logo. Ele nem aceitou, tá bom, mas aí Deus vem, dá oportunidades para ele, aí ele é revestido do Espírito Santo. Aí ele fica um pouquinho mais robusto. Então, se é para melhorar, a orientação de Deus é que nós busquemos o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Ou seja, fique na minha paz, que você já tem ao me aceitar. Mas fique em oração, buscando ser revestido desse poder, para poder ficar mais robusto contra os embates que nós temos nesse mundo. Então, Jesus estava explicando isso, querendo dizer isso para os discípulos da orientação. Aí, ele vem com uma coisa muito bonita. Ele vem dizendo o propósito para isso, o propósito oficial para isso. Está aqui. O propósito principal dessa missão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer você e vai convencer o mundo sobre o estado pecaminoso, o que é, porque muita gente peca e não sabe que está pecando. A verdade é essa, que o objetivo de Satanás, que está caído aqui no mundo, até ser trancado, já foi julgado, mas até ser trancado e o reino de Cristo realmente prevalecer, o amor pleno de Cristo prevalecer no mundo, até que isso aconteça, muita gente pensa que não está pecando, porque tem no rol de pecados coisas absurdas, mas tem nas mínimas coisas, Satanás fica escondendo que nós estamos em atitude pecaminosa. Então o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo falou, quando eu vier, quando ele vier, porque o Espírito Santo é Cristo, e Cristo é o Pai, é um Deus só, um poder só. O Espírito Santo tem o mesmo poder que Jesus Cristo. O Jesus Cristo tem o mesmo poder que o Pai. O Pai tem o mesmo poder que o Espírito Santo. Afinal, o Espírito é do Pai, o Espírito é de Cristo. O Espírito Santo é que está atuando hoje. É o Espírito Santo que te trouxe aqui. Ah, não sabia. Foi Ele que te trouxe. Ele que tirou os empecilhos para que tu estivesse aqui, ou assistindo seus filhos, seus parentes, ou vindo por conta do anúncio da igreja que está nesse culto de manhã de avivamento. Não foi outra pessoa senão o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito do mundo, você continuaria hoje dormindo até tarde, mesmo sendo de Cristo, mas começando a rejeitar. Hoje não. Amanhã já tem que ir para a igreja. É assim que funciona. Chama-se esfriamento, anti-avivamento. O culto de hoje é para promover o avivamento. O Espírito Santo é o principal precursor e prepulsor dessa ideia de se avivar. Olha aqui, diz o texto aqui, o Espírito Santo quando vier vai me convencer o mundo sobre o pecado. E qual é o pecado, irmãos? Qual é o pecado que ele está falando? Eu conheço todos os pecados aí, roubar, adulterar, mentir, pode estar em um rol de pecados aí que te impede até de ter comunhão com Deus, né? Fornicar, adulterar, glutonaria, tudo isso são coisas que a gente for fazer, mas tem pecado que é o que dá início a tudo, é a origem, que é rejeitar o senhorio de Jesus Cristo. Esse é o pecado. Quantos eu falei? Todos que não aceitarem Jesus Cristo como Senhor estão na condição de pecador morto. Eu não creio em Jesus Cristo. A Bíblia diz que isso é blasfêmia. O apóstolo Paulo escreve assim, aquele que não aceitar Jesus
mim tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão aqui e nem na outra vida. Olha só. Aí eu fui pesquisar sobre isso. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar as coisas que Jesus Cristo ofereceu para nós. É rejeitar as coisas que o Evangelho oferece para nós. Isso é blasfêmia. É atribuir a outrem o que Jesus que nos ofereceu. Jesus diz: eis que vos dou a paz. Você rejeita essa paz de Jesus Cristo, não o aceitando o nome do Senhor. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não está. Tem dia que tu blasfema, tu diz até que, ó diabo, para com isso. Quer dizer, o diabo que está trabalhando na vida. Então tu está rejeitando Jesus Cristo. Isso é uma forma de pecar. Por quê? O Espírito Santo veio convencer o homem, o mundo, do pecado. Ele veio para isso. Eu vou lembrar as pessoas que têm que me aceitar. Sem Jesus, a Bíblia diz, nada podemos fazer. E se você pensa que está fazendo, é porque você está pensando. Que a Bíblia é verdade, Jesus é tudo para quem não tem nada. Não tem vontade, não tem nada, tem tudo. Mas Ele é o que falta para aquele que pensa que tem tudo. Tem tudo, mas não tem Jesus. Não tem nada. Vai dar burros nada. Eu vejo muita gente que vida sem Jesus. Não deu porque tu não é o travesseiro dele. Se tu fosse o travesseiro dele, você ia ver o que passa na cabeça daquele homem cheio de dinheiro. Às vezes não está com saúde. Às vezes está com saúde, mas está cheio de problemas para resolver por conta de muito dinheiro. E vive uma vida sem paz. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você está com Jesus, você está com o príncipe da paz com você. A primeira coisa nessa vida é paz. Você deitar e levantar tranquilo. Não é porque tu é preguiçoso e alienado, não. É porque teu coração flui. Em teu ventre flui Jesus Cristo. Rios de água viva. Aleluia. Então, a primeira missão, da missão tripla do Espírito Santo é essa. É me convencer de que se eu não tiver Jesus Cristo como meu Senhor, eu sou pecador. Tudo que eu faço tem o cheiro do pecado. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Creia nisso. A história de Jesus Cristo não é à toa. Toda essa história narrada que veio ao mundo, foi profetizada há 800 anos pelos profetas, e principalmente o profeta Isaías, e viria um que nasceria de uma virgem, a virgem conceberia, e daí o nome dele de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, há 800 anos, está falando de Jesus, e ele veio. A história registra a vinda de Jesus, mas na história oficial não. Sim, porque é do mundo a história oficial. Agora, as histórias de historiadores rejeitados pelo mercado registra. Flávio José, por exemplo, escritor lá do século IX, né? No ano 9000 e tal, e 30, ou melhor, ele viveu no ano 90, no ano 100 depois de Cristo. Estava lá registrado. Teve um homem na terra que foi rejeitado, procurado, fazendo milagre, tal. É o historiador do livro dos Hebreus, a história dos Hebreus. Flávio José, depois vocês procuram saber. Além do registro bíblico, que são compêndios, manuscritos que foram achados e estão aqui revelados para nós. É uma questão de fé, você acreditar na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, e por crer na palavra de Deus, eu acredito na existência de Jesus Cristo. Eu acredito em tudo que Jesus Cristo fez e faz. Então, eu me sinto um pecador que não peca mais. Um pecador remido até então pelo Senhor Jesus. Porque eu fui alcançado pelo Espírito Santo e me convenceu que o pecado principal é esse: é não ter Jesus como Senhor. Amém? Depois
Ele diz que ele veio convencer o homem sobre o pecado, sobre a justiça. Que justiça é essa que o Espírito Santo veio botar na minha cabeça? Quando alguém falou, eu com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, opa, entendi, é isso. O que é justiça? Eu acreditar que Jesus é assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Eu acredito que quando eu estou orando, Pai, me ajude em nome de Jesus, Ele está ouvindo, Ele é vivo e usa pessoas para transformar aquela situação embaraçosa em bênção para a minha vida. O Espírito Santo me convenceu disso. Então eu acredito, sobretudo na oração dos justos. Eu acredito na minha oração. Você deve acreditar na sua oração, porque está aqui. O Espírito Santo tem que convencer o homem da justiça. Ou seja, Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo dele está fazendo, o Espírito de Cristo está fazendo essa obra em nós, hoje mesmo. Até que o Espírito saia, a igreja saia junto com ele. Será que eu vou ver isso? Não sei, pode ser que seja amanhã, mas pode ser que seja daqui a 200 anos. Mas vai acontecer isso. O Espírito Santo está hoje aqui trabalhando, te convencendo, está aqui, te convencendo que Jesus é verdade, que Jesus está no céu, intercedendo por nós pelo Espírito dele. Ele enviou o Espírito dele. Entenda, eu estou falando do Espírito de Cristo, o Espírito Santo que está hoje conosco. Aleluia. Então eu acredito na minha oração que o Espírito Santo veio para convencer eu disso, a justiça. Jesus ressuscitou. Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou, nossa pregação é vã. Olha só, a confiança de Paulo. Olha, se o que eu estou fazendo aqui, eu estou preso aqui, eu estou dando minha vida e tudo, porque eu acredito na ressurreição de Cristo. Porque senão tudo que eu estou fazendo aqui é vã, não tem nada, não tem valor nenhum. Mas Paulo acreditava na ressurreição de Cristo. Eu acredito na ressurreição de Cristo. Você acredita na ressurreição de Cristo? Jesus ressuscitou dos mortos. A mídia não queria, a política não queria, ninguém queria, os religiosos não queriam, mas 72 horas depois que mataram Jesus, ele levantou. Ele levantou, ele levantou, ele levantou. Ninguém pode segurar Jesus Cristo. Aí ele aparece aos discípulos 40 dias, ensinando aos discípulos. Olha assim, eu falei que ia acontecer. Aí Tomé duvida, eu não acredito que ele veio. Aí 8 dias depois ele aparece para Tomé. Toca aqui, Tomé. Ele tocou e disse: Senhor Deus, meu Senhor, aleluia, meu Deus e meu Senhor, se arrependendo de ter duvidado que Jesus Cristo ressuscitou. Então, quando nós falarmos de Tomé, incrédulo, tá, pega a primeira parte, mas pense bem no que o Tomé, na segunda parte, do lado B, ele falou: Senhor meu, Deus meu. Tomé se arrependeu, e para haver perdão na nossa vida tem que anteceder o arrependimento. Se você quer ser perdoado de alguma coisa, se arrependa daquilo que tu fez e prejudicou os outros. Até você mesmo, prejudicou você mesmo, se arrependa disso, que o perdão de Deus vem imediatamente. E você facilmente falará como Tomé: Deus meu, Senhor meu, me perdoe por ter duvidado que o Senhor ressuscitou. Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. O que tu pedir, creia que Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. O Espírito Santo está aqui, ó. Aí está falando para ele lá, para o trono: olha aí, olha o teu filho aí pedindo, olha o teu filho acreditando. A fé agrada a Deus. A Bíblia diz que sem a fé, sem acreditar nisso, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira e última, e terminando a mensagem, o Espírito Santo veio convencer o mundo do juízo. Do juízo. Do juízo. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus Cristo pegou a chave do Satanás, julgou Satanás, estabeleceu para ele um inferno próximo, e todos os que seguiram
nele, ou seja, já foi julgado. Satanás já foi julgado e condenado. O que nós estamos vivendo no mundo hoje, que está dentro do livro de Apocalipse, é os processos para esse acontecimento, para localização, o cumprimento da pena de Satanás e seus anjos e os seus seguidores. A Bíblia diz que um dia o inferno dará aos seus mortos. O inferno dará aos seus mortos. Significa dizer que muita gente morrendo sem acreditar em Jesus Cristo, no mundo inteiro, morrendo, indo para um pré-inferno, para um lugar onde o bicho não morre, a preocupação é constante. Eu ouso dizer, porque eu acredito nisso, que as pessoas que estão morrendo sem Cristo estão sabendo tudo o que está se passando aqui na terra, mas não podem mover uma agulha sequer. Já basta os demônios trabalhando aí para perturbar o restante. É como se estivesse numa Coca-Cola assim na frente, amarrado e com uma sede terrível, uma Coca-Cola gelada e não poder beber. Tu vê a Coca-Cola, sente assim, mas não pode beber. É o estado de quem morre sem Jesus Cristo. A Bíblia mostra isso como aquela parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro morre e é enterrado, assistido por anjos, é levado, enterrado pelos anjos, e o rico morre e é enterrado simplesmente. Aí, o outro versículo mostra os dois se levantando consciente no local que estão. O rico levanta e está com calor terrível, a boca seca, e fala, e começa a chamar Lázaro, o mendigo lá do outro lado. Lázaro, Lázaro. Lázaro assoviando, pela afetiva, nem está aí para ele. É porque não gostava dele? Não, porque não tem mais pacto. Os salvos por Cristo e os estão perdidos como Satanás. Aí aparece o pai Abraão, uma alegoria de Deus, uma alegoria de Cristo. Aparece perto do rico e o rico. Pede para que ele molhe a minha boca que está. Aí o pai Abraão fala assim: não dá, tem um abismo aqui grande, nem ele pode passar de lá para cá, nem você de lá para cá. Não é possível. Então peça para que alguém avise meus irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Peça para avisar meus irmãos que fazem a mesma coisa que eu faço. Eu não quero que eles venham para cá. Olha só que desespero. O rico lembrava dos irmãos na terra. E o bicho dele não morria, a preocupação dele não morria. Aí o pai Abraão fala assim para ele, Jesus Cristo falando assim: lá tem os profetas e tem a palavra. Se eles não falarem segundo a palavra, ou acreditarem na palavra, nunca verão raiar a luz da alva, nunca verão a luz, nunca terão conhecimento, nunca terão esclarecimento, nunca terão equilíbrio, nunca terão orientação. E encerra a história por aí. Por isso minha convicção, por crer na Bíblia que quem morre sem Cristo está atormentado até agora, porque não pode fazer nada e está sofrendo tudo. Para quem está morrendo com Cristo, esperando o arrebatamento, está trabalhando com o Senhor, está trabalhando com o Senhor na paz, não tem conexão mais nenhuma aqui na terra. Por isso que essa história de minha tia Luzia, que era tão boazinha, me ajude aqui e tal, ela não pode fazer nada. Mas ela era crente, não pode fazer nada, ela está em outra dimensão, como diz os torcedores do Flamengo, está em outro patamar, não está ligada aqui na terra, não está ligada, aqui não tem mais nada. Outro sim, tem morte sem Cristo, está aqui penando, chamada alma penada. Não que ele possa vir aqui, mas está lembrando de tudo aqui. Isso é uma grande preocupação. E o Espírito Santo veio para lembrar a nós do juízo. O meu algoz, o meu perturbador já está condenado. Só estamos esperando o dia do triunfar do nosso rei, da igreja subir e ir direto para o inferno, para inaugurar o inferno. Não existe um inferno inaugurado ainda. Já existe na pré-ciência de Deus, na potência, na onipotência de
Deus já está lá no inferno organizado, mas ainda vai abrir. O tampão do inferno vai abrir para Satanás, as bestas do Apocalipse, aí lá, os seguidores, os demônios e os seguidores hoje. Poxa, mas eu não sabia. O problema é esse, é que você não sabia. E quando teve a oportunidade de saber que essa é a condição de você ir para o céu, é aceitar Jesus, você não quis saber. Você não quis saber. Então, a condenação, o julgamento vai ser de fato um grande filtro para honrar a você que serve ao Senhor Jesus. Para dar honras a você. Tudo o teu sacrifício para sair de casa, para ir adorar o Senhor, para procurar fazer as coisas boas. Quando as coisas ruins chegarem até você rejeitar. Não. Porque tu sabe que existe uma condenação já proclamada. E que você não quer fazer parte dessa condenação. Apocalipse fala do trono, tribunal do trono branco. Ali só vão estar presentes naquele tribunal só os que pisaram na bola, só os que não aceitaram Jesus. Ali não vai ter um tribunal, um grande tribunal branco que está em Apocalipse, que você lê, são pessoas que vão ficar assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito isso. Ali eles vão reconhecer todos os erros dele e o motivo deles estarem ali para inaugurar o inferno com o diabo. Estão entendendo isso? Poxa, eu vi um culto do Espírito Santo, você está falando do diabo 15 vezes. Mas Jesus Cristo falou no livro de Mateus só do inferno. Jesus Cristo veio revelar o inimigo. Ele veio exatamente tirar essa nuvem. Tantos anos, tantos séculos de vida do povo bíblico não sabia que quando acontecia aquela peste, aquelas lepras, aquelas serpentes venenosas para matar as pessoas, era obra do inferno. E Deus tinha que intervir. Vem Faraó, assassino, abre o mar, Deus intervia. Vem serpente matando todo mundo, faça uma serpente de bronze, Moisés, levante ela na cruz, na haste, para fazer uma menção lá na frente, há 2.000 anos, 3.000 anos depois de Jesus Cristo ser levantado no madeiro. Tudo era ligado a isso, que é a nação de Deus, mas porque o povo não entendia que aquela ira de Satanás, aquela ira de Faraó, aquele ódio das serpentes, aquele ímpeto das serpentes no sua, como se diz, instinto em matar as pessoas, tinha ação de Satanás, mas Deus intervinha, dava uma ação. Mas Jesus Cristo, quando veio para mostrar isso. Olha aqui, quem não me aceitar como Senhor, depois de todos esses testemunhos, continua em pecado. Mas eu sou bonzinho, eu sou. Me aceita como Senhor, me obedece às minhas ordens, minha orientação, está pecando. E na morte você não terá perdão, nem na tua vida e nem quando acordar lá no rico acordou, não queimando. É isso. E meu filho foi para a escola hoje, está lembrando, mas não vai poder fazer mais nada. Então Jesus Cristo veio lembrar: me aceite como Senhor, tenha ânimo, tenha de bom ânimo, levante. Todas essas palavras de Cristo, no Velho e no Novo Testamento, é para dizer: tenha eu dentro de você, me aceite. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe a origem desse verso? A origem desse verso é aplicada no sentimento grego, dos gregos, lá da Fenícia, eles achavam que ânimo, eles falavam que ânimo, na realidade eles usavam a palavra entusiasmo, que significava deuses dentro deles. Então você é um entusiasta, você tem deuses, você tem Apolo, você tem Minerva, você tem tudo dentro de você, você é um entusiasta, você é um animado. Então quando Jesus usa essa frase, é porque ele sabe que o povo tinha muita cultura grega, está dominado lá por Roma e tal. Então, Jesus Cristo usa esse termo: no mundo vocês estão aflitos, não tem aflições, tem problema, mas tenha bom ânimo, tenha Deus dentro de você, que eu venci o mundo, você vai vencer essas coisas também. Está entendendo isso? Maravilha. Então, aceitem Jesus como Senhor. Eu já aceitei. Mantenha acesa essa fé, mantenham acreditando no quê? No juízo. Mantenham-se acreditando na sua oração, na justiça.
Jesus ressuscitou e está vivo, está agindo hoje, ele está agindo. Como ele agiu no passado, é a mesma coisa. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então acreditem nisso, acreditem na sua oração, tenham fé na sua oração, tenham fé que você está falando com Ele. Isso é a justiça e do juízo. O algoz, aquele que causa todas as perturbações, enviando seus demônios. Esses demônios que eu vi hoje aí, uma serpente atrapalhando a pessoa, é isso aí. É o que Satanás, por enquanto, está podendo fazer. Mas ele já está condenado. Essas serpentezinhas, ele, por enquanto, precisa de intervenção de Deus, freando esse ímpeto do diabo que está solto ainda. Mas ele já está condenado. E você tem que pensar nisso. O choro está durando um pouco. Já vem o amanhecer. Eu vou melhorar. Eu vou ficar feliz. Porque tem intervenção na minha vida de Jesus Cristo. Príncipe da paz, o pão da vida. Ele é vivo, ele é eficaz. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça mais. Busque o Espírito Santo, crendo nele, sendo batizado ou não, mas oriento, busque o batismo do Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, mas como eu sei, já falei, já houve alguma manifestação, um sorriso de alegria, um choro compulsivo, mas sem tristeza, choro de. Já houve um balbuciar de uma língua? Não houve, então não foi batizado no Espírito Santo. Você está com o Espírito Santo. Paulo diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, para cumprimento dessa palavra de sair da condição de pecador e pecadora, quanto mais, repito, eu e você somos pecadores, que não queremos pecar. Mas o pecado anda atrás de nós, buscando ocasião. Mas você é avivado, você compreendendo essas coisas, tem que ter Jesus comigo, você freia essa perturbação do capeta, querendo pegar da condição de pecador, de imortal, querendo. E quando você aceita Jesus Cristo, você sai da condição de pecador. Melhor, você não deseja mais pecar, você se arrepende. Lembra que eu falei do perdão, arrependimento? Se arrependa. Condição, é o pré-requisito para o teu perdão e para você perdoar, é se arrepender. Enquanto você não reconhecer que você pisou na bola, está devendo uma explicação a Deus, olha, sai de tudo, mas tem que haver uma iniciativa sua. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, isso está bloqueando a minha vida com o Senhor, me arrependo. Faça isso no coração, você vai ver o perdão brotar e com isso essa consciência de que você saiu da condição de estado de pecador. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale mais alto no coração de vocês. Amém? Pode aplaudir a Jesus? Vamos ficar